Olá, muito bom dia! Que alegria estar de volta depois de um longo, merecido período de férias. O primeiro Show Mulher de 2025 está no ar. Estamos ao vivo pela Insa TV, CMD TV Digital e por todas as plataformas do Show Mulher Águida Prado. Vamos juntos até às 11 horas com muito bate-papo e música boa, claro. Eu espero a sua participação, você pode nos acompanhar e pode também deixar o seu recado, a sua mensagem. Fique à vontade, porque você já sabe, este programa é feito com todo carinho para você. Seja muito bem-vindo. Hoje o assunto é ansiedade, um tema que impacta a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, são mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade e o Brasil lidera esse ranking com mais de 16 milhões de casos. É um assunto sério, precisamos falar sobre isso. E para nos ajudar a entender melhor sobre esse universo, estamos recebendo aqui ela, que é maravilhosa, a psicóloga, psicanálise, Silvia Once. Sempre um prazer enorme tê-la aqui com a gente e eu tenho certeza que você de casa também se sente muito bem com a presença de Silvia Once. E na música, claro, Show Mulher, como já é de tradição, tem sempre música boa e hoje é a vez da Duda Franco, essa cantora talentosíssima, lindíssima, uma jovem cantora, vai mostrar todo o seu talento. Então, Silvia Once, muito bom dia, obrigada pela presença, é um prazer tê-la aqui, viu? Eu que agradeço, adoro vir no seu programa. Obrigada. Adoro o seu convite. Pena que eu não posso vir mais porque não dá tempo, né, Águida? Mas eu super entendo. Obrigada. Mas obrigada. Duda Franco também, é um prazer tê-la aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Olá, tá bom? Águida. É um grande prazer estar aqui no seu programa, viu? Pela primeira vez. Espero estar nos próximos. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Bora chamar de moda e tratar de assunto importante hoje, hein? Vamos cantar para depois a gente começar a falar sobre ansiedade, porque eu já estou ansiosa por esse tema. Vamos puxar a moda? Exagerado, sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. O que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura, e que se dane a minha postura. Se eu mudei você não viu, eu só queria ter você por perto. Mas você sumiu, e é tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Mas você sumiu, e é tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Quem sabe puxa assim, ó. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de
você. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Muito bem, lindíssima interpretação, eterna Marília Mendonça, né? Parabéns, viu, Duda? Muito obrigada. Bom, né, Silvia, começar amanhã já com uma música Que vozeirão, hein? A Silvia, ontem, quando você começou... Que voz! Parabéns. Fico muito lisonjeada, obrigada. E daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais da sua trajetória, do seu trabalho, dos seus projetos, tá bom? Simbora. Porque agora a gente vai falar de ansiedade. Tá. Você viu, né, Silvia? Como que tá aqui? Acho que tá todo mundo já um pouco ansioso. A gente vive falando essa palavra, né? Só que, na verdade, é uma palavra que causa um certo sofrimento em muitas pessoas, né? Se não uma maioria, né, das pessoas que sofrem de ansiedade, sofrem muito realmente, de verdade. Não é só, sofro, não. É um sofrimento, né, bem grande mesmo. E eu gostaria que você explicasse o que é realmente essa ansiedade, de fato, né? O verdadeiro sentido dessa palavra, porque a gente banaliza muito, mas se a gente for entender um pouco mais, sabe que é algo bem sério, né? Bom dia a todos. Então, ansiedade, eu vou começar, Águida, falando da nossa situação aqui, tá? Então, vamos pensar que para vir aqui hoje, todos nós vivemos ansiedade, Claro. né? Você para estar voltando novamente, você para apresentar, eu para apresentar agora, então nós já estamos vivendo uma situação de ansiedade. Então, ou seja, ansiedade é um sentimento natural, vamos dizer assim, que todo mundo tem e que é importante, inclusive, para impedir certos riscos de vida e para a gente poder enfrentar os desafios do dia a dia. O problema é quando essa ansiedade ela se torna exacerbada, quando essa ansiedade ela fica desproporcional com a realidade e de forma contínua, né? Assim, sem que ninguém entende por quê. E aí sim, a ansiedade se transforma então num transtorno, que é o tal conhecido transtorno de ansiedade, né? E geralmente é o transtorno de ansiedade generalizado muitas vezes. E para a gente poder detectar essa ansiedade, vamos dizer assim, né? Quando ele é um transtorno, nós temos que identificar alguns sintomas, né? Muito bem. E os sintomas que a gente pode ver sintomas físicos e sintomas emocionais. Dentre esses sintomas físicos, eu vou falar, por exemplo, hoje mesmo, vamos pensar em todas nós, né? Então a gente levanta e a gente não dorme direito, porque hoje a gente iria vir aqui, né? O momento. Caiu uma tempestade terrível essa noite, né? Todo mundo já fica apreensivo, né? Fica apreensivo, a gente fica ouvindo os trovões. Então, assim, vamos supor que pessoas que têm uma ansiedade generalizada, né, ou ansiedade, esses sintomas, eles vão transformar, por exemplo, em sudorese, num medo muito grande, né, de que uma dor no corpo, uma dificuldade para dormir, pode causar falta de apetite ou apetite exagerada, uma sudorese muito grande. Então, esses seriam mais sintomas físicos. Os emocionais que a gente encontra são, por exemplo, medos e preocupações exageradas e que como se algo ruim fosse acontecer, né? Eu estou com uma sensação, às vezes eu escuto muito relato que diz que está com uma sensação ruim que algo vai acontecer. Um pressentimento de que dor no peito, mas que isso, vamos dizer que às vezes pode acontecer isso, então a gente não pode dizer que é um transtorno. Sim. Mas se a pessoa desenvolver isso ou tiver isso de forma contínua, né, e exagerada, então a gente pode dizer que está já com transtorno, desenvolvendo o transtorno de ansiedade. E também a pessoa que tem, por exemplo, uma distorção de imagem, uma distorção de atitude, pessoas que ficam confusas, tudo por causa da ansiedade, né? Por exemplo, pânico,
pavor de alguma situação, né, de uma situação difícil que ela viveu, naquele momento ela não consegue mais viver aquela situação, né? Então tudo isso, Águida, já deixa de ser a ansiedade normal, digamos normal, assim, para se exatamente, tornar um transtorno. Aquela pessoa que já fica com alerta, que né? deixa de sair de casa, fazer uma viagem porque teme que algo ruim vai acontecer e já fica em casa, como se em casa tivesse livre de alguma coisa, né? Exatamente. Aí tem medo, por exemplo, de objetos, né? Às vezes tem medo até de objetos, né? Medo de, por exemplo, vou falar da barata, porque ela é tão comum, pavor da barata. né? Ela é tão comum o medo de barata, né? Barata, Sabe? Agora, tem animais, por exemplo, que a gente tem medo mesmo, mas assim, eu já ouvi relatos, por exemplo, com relação à barata, que ela é enorme, que ela tem asas enormes, que ela voa, que ela vem para cima de você e que vai te engolir, né? Assim, são vários vai relatos, criando essa imagem, né, vai na criando cabeça da fantasias pessoa. distorcidas, né? Da realidade. Da realidade, né? Com relação àquele objeto. Então, são vários fatores que emocionais, que a gente diria, né? Que a gente acaba colocando naquele objeto, vamos dizer assim, né? É como se a gente projetasse naquele objeto muitas situações que são situações nossas, internas, emocionais. E aquele objeto passa a ser, naquele momento, o nosso perseguidor, entende? Você vai ver em tudo, né? Em tudo, né? E pessoas que têm mesmo, muitas vezes, as imagens ficam distorcidas, tá vendo coisas, né? Ou entra no carro, já começa a suar as mãos, ficar com medo de que algo ruim vai acontecer, né? Um acidente vai acontecer, né? De que vai morrer alguém, alguma coisa assim. Ô, Silvia, do transtorno de ansiedade para a crise de pânico, tem alguma relação? Está próximo? Está próximo. A crise de pânico, geralmente, ela funciona, né? Vamos dizer assim, ela acontece exatamente por uma exagerada sentimentos de ansiedade, né? Então, é uma ansiedade que a pessoa acaba não controlando e desencadeando, então, a crise de pânico. Que aí tem aquele pavor, que não sai de casa mesmo, ou que começa a chorar muito compulsivamente, né? E que tem relatos, assim, de pavor mesmo, de pânico de tudo. Não consegue sair de casa, sabe? Sim. Assim, de medo de tudo mesmo. De qualquer coisa, né? De qualquer coisa. Bom, vamos falar sobre o tratamento, né, na possível cura da ansiedade, mas sobre a crise de pânico, né? Síndrome do pânico. Isso tem tratamento também? Ou não? Águida, quando a gente fala de tratamento é muito complexo, tanto para ansiedade como pânico. Pode ter um acompanhamento, né? Assim, porque é multifacetados, né? Vamos dizer assim. Vários profissionais têm que estar junto para que essas coisas possam ser, aspas, curadas, Sim. né? Porque é muito complexo quando se fala de cura. É diferente se você falasse, por exemplo, você curou da sua enxaqueca, Sim. né? Quando a gente fala de ansiedade, nós estamos falando de sentimentos, né? Então, o pavor, ou a crise de pânico, as fobias, estamos falando de situações que são, vamos dizer, transtornos, né? Uhum. Então, falar de cura tem a ver muito com a questão de quanto que aquela pessoa aderiu ao tratamento, né? E que são várias situações que você tem que fazer e que ela possa controlar. Agora, já pessoas que têm ansiedade crônica, ela pode até controlar, porém, numa situação de estresse, pode voltar tudo à tona. Por isso que eu falo que é complexo. Sim, depende de uma equipe para ajudá-la e depende do paciente também. Do quanto ela adere ao tratamento, do que ela faz para que ela não desenvolva, ou que ela não tenha, ou que não apareça a ansiedade. E há diferença na forma em que a ansiedade se manifesta entre homens e mulheres? Por incrível que pareça, existe. Existe? Existe. É interessante isso, né? Porque nas mulheres é mais comum, vamos dizer, né? Falar de ansiedade. É uma coisa que a mulher, ela verbaliza. Ela verbaliza os sentimentos, né?
e ela vive numa vulnerabilidade emocional muito grande, ela tem tristeza, choros compulsivos, apatia, né? E também tem a ver com a questão hormonal, né? As mulheres, elas têm mudanças hormonais, né, muito específicos, e que isso tem que ser levado em consideração, né? E pessoas, por exemplo, pré-menstrual, desenvolvem uma ansiedade às vezes muito grande, né? Fica muito irritada, nervosa, assim como a mulher no pós-parto, gritos, né? Gestação, gravidez, menopausa, né? Tudo isso tem mudanças hormonais muito significativas que pode desencadear muita ansiedade. Mas os homens também sofrem, Então, né, dessa... os homens, em contrapartida, eles demonstram ansiedade diferente das mulheres. Eles não verbalizam e não demonstram muita emoção. Então tem alguns fatores, frios, hein? tem Com todo alguns respeito. fatores que a gente pode ver ansiedade nos homens, como por exemplo, agressividade, muita agressividade, Se manifestam dessa forma, irritabilidade e um outro comportamento muito comum na ansiedade, eles ficam em silêncio. Eles preferem ficar mais Fechar, né? fechados, né, do que como ficar se estivessem se preservando mais ali, se né? preservando. E a forma, por exemplo, diferente da mulher. A mulher, ela sai com amigas, ela vai fazer a unha, vai no cabelo, ela fala tudo que Nossa. sente, ela conta até pro papagaio. Agora o homem já não faz isso. Mais contido, né? O homem é mais contido. Mas sabe como que ele faz? Ele vai na mesa do bar, ele sai com amigos, ele tem hobbies, ele faz atividades Joga futebol, físicas. que já dá Exatamente. Faz muita relaxada. atividade física. Então o homem já expressa, né, desta forma e procura solucionar os problemas dele dessa forma, né? A mulher já não. A mulher já chora, já fica apática, já entra em depressão muitas vezes. Mulher é um sexo frágil. Não tem como, né? Nós Não somos tem. fortes, mas a Não nossa anatomia, nós somos diferentes, né? Nós somos Totalmente programadas. diferente. A nossa configuração, vamos falar na linguagem de hoje, é diferente da configuração do homem, né? Isso é indiscutível. Bom, agora falando, antes de irmos para a Duda, eu gostaria de saber se a infância e a adolescência se influenciam no desenvolvimento da ansiedade, porque eu penso, né, que crianças, dependendo de onde elas vivem, o ambiente, isso pode realmente gerar lá na frente um adulto ansioso, ou até mesmo um adolescente ansioso? Águida, a gente tem visto que cada vez mais as crianças e adolescentes estão se envolvendo ansiedade. Desde pequeno, assim. A gente tem relatos de crianças que já são medicadas, né? Quanto isso é grave, né? É muito grave. Agora, o que pode desenvolver ansiedade tanto na criança quanto no adolescente? A experiência de vida, por exemplo, tanto da criança como do adolescente. Como, por exemplo, se a criança foi abusada, negligência, tensão dentro do lar, brigas constantes. Isso gera, né? Perda de entes queridos, né? Isso já é um grande fator para desenvolver a ansiedade. Também o ambiente familiar, né? Por exemplo, se ele estiver vivendo num ambiente muito desfavorável, que a gente chama, como, por exemplo, brigas constantes, e pais que são ansiosíssimos, pais que são irritados, pais que são extremamente estressados e principalmente pais que são muito críticos e muito controladores. Desenvolvem na criança muito medo e muita insegurança. E outro fator também, né, é o bullying, né? O tal do bullying, né, vamos dizer assim, na hoje escola. Hoje as crianças sofrem muito isso, né? Sofrem muito isso na escola e desenvolve muita ansiedade, né, muito pavor, às vezes até de voltar na escola, né? Então esses fatores, também genético pode ser, também históricos da família, então pode trazer e hoje...
ansiedade na criança. Hoje esse mundo acelerado, cobrança por produtividade, né, excesso de redes sociais, de tela, isso também já é um fator que acaba, né, isso, muito. levando a criança a desenvolver essa ansiedade. Né? Outra coisa, que antes de falar da rede social, eu quero falar, por exemplo, pais que mudam muito de cidade pelo trabalho, ou quando você sai da rotina da criança, quando você muda de casa, quando você às vezes está morando com os pais, sempre morou com os pais, e por alguma situação você tem que morar com a avó, com o tio, com outra família, sabe? E mudança de escola, principalmente de escola. Causa desconforto na criança. Causa desconforto na criança. Então, essas mudanças, nós temos experiência de vida, ambiente familiar, mudanças e transições, né, no decorrer, principalmente porque assim, a gente tem os saltos de desenvolvimento, todos nós. Então, bebê, né, vai, engatinha, anda, tal. E aí depois tem a fase da puberdade, depois a fase da adolescência. Essas fases, nesses saltos, pode desenvolver, inclusive, mudanças corporais. Então, aparecimento de espinhas, né, ou fica desproporcional uma mão muito grande para o corpo, né, ainda não desenvolveu tanto. Se não tiver um ambiente facilitador, um ambiente favorável, para poder acolher toda essa dor, essa angústia, essas diferenças que vão acontecendo com a criança ou com o adolescente, vai ter com certeza absoluta muito transtorno de ansiedade, né? Vai desenvolver até depressão. O que é importante? Quando a criança, por exemplo, não tem esse lar favorável, que não tem esses pais fortes, que pode acolher essas crianças, tem que fazer tratamento psicológico, necessariamente. E muitas vezes procurar psiquiatra, que é muito importante para também poder ser medicado, né? O quanto antes. O que é importante? O apoio familiar. O apoio familiar para a criança é o seguinte: você poder deixar com que a criança expresse os seus sentimentos. Sim. Que ela fale do que ela está sentindo, que ela possa chorar, que ela tenha uma escuta de pais que possa dar nome para os sentimentos, que possa falar sobre o que está acontecendo, explicar, né? E não desconsiderar a criança, ou fingir que ela não existe, como se ela fosse invisível. Sim, isso faz, né? Fingir que está tudo bem, né? Fingir que está tudo bem. Depois, né, a gente vai falar com a Duda agora, depois nós vamos retornarmos nesse ponto aí, porque eu quero que você deixe aí depois uma orientação aos pais, até você já começou a falar sobre como buscar esse tratamento, e é muito importante a gente cuidar agora das nossas crianças para diminuir esse índice aí, né, esse número enorme de pessoas ansiosas no mundo todo. Da rede social depois a gente vai falar sobre isso, porque agora quero ouvir um pouco de Duda Franco, para você aí de casa sentir um pouco mais do que é o Puxar uma moda então? Vambora. Vamos embora assim, ó. Vamos dar uma modificada, vamos chamar um cantor que é diferenciado, uma dupla, com certeza é uma das preferidas. E assim, ó. Passou da conta, agora chega. Está escrito em seu olhar. O sentimento quando acaba, coração então desaba, dá vontade de chorar. O beijo não é mais gostoso, fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço, só eu sei o que é que eu passo com essa falta. Quem sabe puxa assim, vai. Vai amanhecer e dessa vez eu quero acordar sozinho. Vai ser melhor pra nós, vai ser melhor pra mim, vai ser melhor assim. Vou te esquecer se você já não me quer mais.
feliz na sua vida. Eu vou lembrar você, mas tenho que esquecer. Nossos caminhos já não têm outra saída. O Duda Franco, sem medo de soltar a voz às 10 horas da manhã. Tem que puxar, hein? Pois essa daqui, dá até aquela vontade de puxar aquela cervejinha gelada, né? Churrasco. Mas tá cedo, aquele churrasquinho. É terça-feira, calma que Tá ainda cedo, tá cedo. tá muito cedo. É o cafezinho, por enquanto. Já tá valendo. Não, nós temos uma água muito boa, por sinal, aqui, água rárida, então já vamos Uma delícia. fingir que é a cervejinha. Duda Franco, diz aí de onde você vem com essa voz toda. Bom, primeiramente, né, nasci aqui em Rio Preto, sou conterrânea. Opa. Morei por 13 anos aqui em Rio Preto e me mudei para Jales, a região ali, por 3 anos. Foi lá que eu comecei a cantar, fazer aulas de canto e desenvolver, fazer shows. E realmente eu gostava como um hobby antes, mas eu percebi que era o que eu queria levar para minha vida, que é o que eu amo, que é conseguir fazer as pessoas sorrirem e se sentirem bem através da música, e é minha paixão. Depois de 3 anos voltei para cá, com 16 anos, inclusive agora estou com 17. Nossa Senhora! E estou desenvolvendo isso e é um prazer cada vez mais poder continuar nessa carreira. Você impactou a Silvia Once falando da sua idade aqui, viu? Sim, 17 Então anos. essa paixão pela música surgiu há quanto tempo? Você tinha que idade, mais ou menos? Assim, desde pequenininha eu sempre vi pessoas com violão, Já cantando, sentia, falava, né, nossa, vontade? eu quero isso, eu gosto disso. E realmente, foi uma paixão. Eu ganhei meu primeiro violão com 9 anos, mas nunca fiz aula, né? Demorei para fazer, para ingressar. A partir do momento que eu me mudei para lá, que eu falei, mãe, eu tô com esse violão guardado já faz anos, vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos entrar em aula de canto? Invista em mim? Aí eu comecei a fazer as aulas, o professor chegou em mim, falou, Duda, vamos fazer alguma coisa, vamos desenvolver isso aí, vai dar certo, vamos embora. Aí teve uma live, pessoal, meus amigos viram e falaram, Duda, por que você não investe nisso? Vamos tentar. Falei, não, beleza. Aí a partir do momento que um amigo meu chegou e falou, vamos fazer a abertura da minha pizzaria? Olha. Falei, não, tudo bem. Inclusive, no dia da morte da Marília Mendonça foi meu primeiro show. Falei, não vai dar quase ninguém. Vai ser pouca gente, né? Até porque ia ter show do Henrique e Juliano na cidade vizinha, em Fernandópolis. Isso Falei, foi vai em ser Jales. tranquilo. Isso foi em Jales, em São Francisco, na cidade vizinha de Jales. Eu falei, não, tudo bem. Chegando lá no salão, eu recebi a notícia que ela tinha falecido. A Marília Mendonça. E por conta disso, o show do Henrique e Juliano foi cancelado. Então as pessoas que iam pro show do Henrique e Juliano Foram pra ver você, olha aí. foram pra praça pra abertura da pizzaria. Deu em torno de 300 pessoas no meu primeiro show. Aí já tava aquela ansiedade, né? Como já assunto pautado. Deu aquela ansiedade, aquela informação. Falei, meu Deus, e agora? Aquela pressão. Mas graças a Deus deu tudo certo. Consegui entrar no palco, conversar com todo mundo. E a partir desse dia, nunca mais parei. Eu acho que eu sei até que dia foi seu primeiro show, então. Dia 5 de novembro de 2021, é isso? Exatamente. Viu só? Bom, e aí, como você se sentiu? Como foi esse primeiro show? Você disse que já se surpreendeu bastante, que com mais de 300 com certeza. pessoas. Mas como você se sentiu em estar realmente, de fato, ingressada na música? Não é isso? É meu trabalho de agora em diante. Como foi para você essa sensação? É um sentimento totalmente diferente, né? É uma coisa que vem de dentro. Quando você vê o sorriso no rosto de alguém, ou então até lágrimas, choro, a emoção que a música pode passar modifica a pessoa. Eu, pelo menos, me sinto diferente quando eu estou em cima de um palco. Muita gente fala, nossa, é outra personalidade, o que aconteceu? Porque no dia a dia eu sou mais quieta. Sim. Mas a partir do momento que eu entro no palco, que eu converso com o público, parece que eu mudo de personalidade, me torno outra pessoa. É que ali é o seu mundo, né? Porque ali é o que eu gosto de pertence. fazer, é onde eu me entrego, que eu me sinto bem. Muito bem. E, bom, apesar de uma carreira curta ainda, né? Sim. Mas só no começo. Esse ano vai fazer 4 anos. Então, e já teve algum momento que te desafiou de verdade? Que você pensou, nossa, primeiro desafio, como foi? Teve um dia que eu tive que fazer a abertura do Fernando Sorocaba, em Vitória, Brasil. O show foi com mais de 18 mil pessoas, em torno de 18 a 20 mil pessoas. E eu tava sem banda, tava sem nada. O palco é enorme, passarela, tudo.
Eles falaram, você vai? Falei, vou, vambora. No playback, sozinha, sem ninguém, eu e Deus, e fui. Aguentei por quase 2 horas, 1h40, 1h30, cantando pra esse bando de gente, porque o Fernando Sorocaba teve um atraso, infelizmente, eles estavam em Bauru. E eu segurei o show, segurei as pontas, graças a Deus, deu tudo certo, o pessoal cantou, o pessoal se divertiu, e esse dia foi desafiador. Foi aquele dia que você fala, meu Deus, nunca mais vai esquecer, assim, né? Nunca mais, graças a Deus. Que bom que deu certo. A sua família te apoia bastante, né? E isso, a sua convivência, o ambiente que você vivia já antes, isso também te levou um pouco para esse lado da música? Então, muita gente pergunta, né? Seus pais mexem com música, o que acontece? E não. Eles não têm nenhuma ligação com a música e tudo mais. Porém, a partir do momento que eu desenvolvi isso, que eu comecei a gostar e mostrar para eles o meu interesse, eles apoiaram 100%, me ajudaram sempre. Inclusive, eles me acompanham até hoje nos shows, me levam, me ajudam. E a mãe que tá aqui. Agendam shows, minha mãe está ali nos bastidores. Agendam shows, conversam com todo mundo, me ajudam. Então, são minha base, sim. Realmente é muito importante ter todo esse suporte, né? Com toda certeza. E eu acho que a partir do momento que você acredita no filho, no potencial dele, ele vai entregar muito mais. Com certeza. Né? A gente tem que afirmar isso, né? O apoio. Apoio familiar. Então, poxa, eu não posso decepcionar meu pai. Não, nem é se tratando de uma cobrança, né? Assim, não. Mas é de se dedicar mesmo, igual ela está fazendo em 4 anos. Né, segurar um show tão jovem, um show grande, porque show de Fernando Sorocaba é um show grande, é uma estrutura grande. Então, isso é realmente o apoio dos seus pais, acho que faz toda a diferença. Com toda certeza. Aí a mamãe na tela, dá um tchauzinho. Tá um pouco escuro ali, mas já dá para ver o quanto ela está orgulhosa. Bom, a gente vai para uma história bonita, né? É, com certeza. Parabéns, Muito obrigada. Só 17 anos, viu, Silvia Onça? Tá? Vamos ficar quietinho aqui, né? Vocês estavam conversando, inclusive, da ansiedade, eu estava concordando com todas as partes, viu? Atualmente, a ansiedade no âmbito escolar é muito grande, porque tem uma cobrança muito grande em cima, né? Ainda mais os adolescentes, da passagem da adolescência para adulto, né? Hoje em dia é bem difícil. Inclusive, né, Duda, você é considerada adolescente, tá, querida, ainda? Sim, sim. Você sabe, né? Claro. Você sabe do seu direito, né, de adolescente. É, muito bom, uma adolescente com responsabilidade, né? Mas isso tem a ver com a questão familiar, viu, Duda? Sim. A base é tudo, viu? Para você estar aqui, inclusive. Né? Exatamente. Senão não conseguiria. Com certeza. Esse suporte, né, muito importante. Eles que me ajudam demais, não tenho o que falar. Bom, a conversa tá boa, mas nós precisamos ir para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com muito mais bate-papo com Silvia Onça, ela que é psicóloga e psicanálise, e vamos continuar falando de ansiedade. Claro que também com muita música e a história dessa menina encantadora, Duda Franco, a gente vai de música e volta de música com Duda Franco. Não saia daí, voltamos já. Vamos lá de música? Vamos lá, então. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois todo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso liguei pra você. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível, mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída, mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida?
Se você conhecia o Salão Alex Santana, esquece tudo que você já viu, porque tem muita coisa nova por aí. Resolvemos dar uma repaginada total. Com o auxílio de uma arquiteta, pensamos em cada detalhe para que tudo funcionasse, mas principalmente para que tudo ficasse totalmente instagramável para o seu grande dia. Mudamos tudo para receber você com muito mais conforto e estilo. Como você viu, tudo mudou para que a gente possa receber você e você se sinta cada vez mais linda. Vem conhecer o novo salão. O salão é novo, mas a paixão e a alegria por te atender continua a mesma. Então, agende aqui o seu horário e vem tomar um café comigo. Vamos apresentar a você um modelo de negócio inovador em Atibaia, São Paulo, que fica a 40 minutos da capital. Comprar um chalé container é simples e traz grandes vantagens ao proprietário, pois ele não precisa lidar com inquilinos. A operadora Holding cuida de todo o espaço, o Vilarejo Serrano Atibaia, para você. Nos relacionamos com os hóspedes e nos responsabilizamos pelas cobranças e por toda a operação. Cuidamos da comercialização e da administração do seu chalé container. Por isso, inclui a locação de todos no espaço O Vilarejo Serrano. Não importa se seu chalé container foi ocupado ou não, ao adquirir uma unidade do chalé container, seu único trabalho é receber sua renda. Além disso, a unidade de chalé container poderá ser vendida a qualquer momento, conforme nosso modelo de negócio. Para mais informações, www.espaçovilarejoserrano.com.br. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nessa cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor, nada mais importa. A vida pede a razão. Não, eu só falo uau, gente, porque é uau mesmo, uau, tá? É Rio Negro e Solimões, João Paulo e Daniel, Bruno e Marrone, tudo. Agora a gente quer ver, como ela já disse, que canta outros estilos. Eu quero ouvir agora uma internacional e essa eu ofereço pra minha amiga aqui, que curte muito essa música, né? Boa demais, viu? Vamos lá? Depois a gente conversa, Silvia. Vamos ouvir uma música agora. Só dar uma arrumada aqui. Pronto, vamos lá. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they remember.
If I say just a little bit longer, if I say won't you listen to my heart, oh my heart. If I stand out alone through the shadow, hide the colors of my heart. Blue for the tears, black for the night, sees the stars, and the sky don't mean nothing to you. They're just a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I say just a little bit longer, if I say won't you listen, let's go, to my heart, oh my heart, to my heart, oh my heart. Linda! Arrasou. Obrigada. Internacional também, mandou muito bem, hein? Sem Essa ensaio, música- hein? Sem ensaio. Essa música tem meu coração. É linda, É, ficou gosto linda na bastante. sua voz. Muito obrigada. Muito bem. Bom, depois você vai mostrar pra nós aí a sua composição, porque ela também é compositora, viu, gente? Tá achando? Pode deixar. É, daqui a pouquinho. Bom, Mil estávamos... utilidades. É uma artista completa. É. Isso é bom, né? Tem que ser. Ô Silvia, estávamos falando sobre o quanto a ansiedade também, né, acaba atingindo as crianças, os adolescentes. Aí você falou Sim. sobre as redes sociais, né? E eu ia te perguntar sobre de que forma os pais podem ajudar essas crianças para evitar que desenvolvam ansiedade, ou as que já têm essa condição. O que eles podem fazer, até mesmo combinando aí, já falando também das redes sociais. Nossa, as redes sociais é um perigo e é um problema atualmente. As crianças, eu acho que sim, os pais que educam, que tomam conta, que são responsáveis pela criança. Então, obviamente, esses pais têm que ficar sob controle absoluto, rigidamente, em relação à rede social. Então, por exemplo, se a criança está muito tempo no computador, se ela está dentro de um quarto fechado, o que está acontecendo, ir lá toda hora, não deixar essa criança o tempo todo com celular, com tablet, iPad, todas essas coisas que as crianças ficam. Eu vejo muito as minhas filhas, né, com relação aos meus netos. Meu netinho, por exemplo, de 3 anos. Domingo, inclusive, eu estava com ele brincando e peguei meu celular e baixei um joguinho para ele. E ela em volta o tempo todo, né? Outra netinha no colo, né? Minha, para lá e para cá, e olhando, assim, tipo. E ela falava assim para ele: Zian, vai brincar, vai correr, vai brincar com a Luna, vai brincar, que é minhas cachorras, com a Cacau, né? E ela ficava o tempo todo por perto para saber, não que ela tivesse, obviamente, desconfiada, que tipo de coisa, mas assim, o quanto tempo que ele estaria brincando com aquele jogo. Então, as redes sociais, elas têm que ser administradas pelos pais, né? Então, os adolescentes também, principalmente. Se esses adolescentes ficarem muito dentro do quarto, em joguinhos, é muito prejudicial. E, por incrível que pareça, houve uma pesquisa que os adolescentes estão desenvolvendo o transtorno de ansiedade muito mais cedo por conta das redes sociais, né? E porque eles têm que entregar corpos idealizados, ver pessoas sorrindo,
felizes, família viajando, é porque a roupa não sei o quê, é porque a marca não sei o quê. Então, tudo isso eles querem copiar, vamos dizer assim, né? Porque senão vai se sentir fora, se né? não se sente fora do padrão do grupo. E não tem maturidade para entender não tem que maturidade. cada um tem o seu Exatamente. jeito, o seu estilo de vida, né? Então é muito perigoso a rede social em todos os sentidos, né? Principalmente esses joguinhos que tem aí que tá... Tem esses desafios, né? Esses Isso desafios, gera realmente um problema que enorme. Tá matando, né? E muitas adolescentes. vezes um problema que não tem solução, né? E se os pais não ficarem controlando isso, quem ficar? Vai ficar, né? Claro. Não tem outras pessoas para cuidar disso. Então os pais têm que ficar o tempo todo cuidando dessas crianças. Você é responsável pelos seus filhos, mais ninguém, tá? Exatamente. Até eles crescerem e terem independência. Já então saberem, é muito importante, né, o que querem para a vida. Exatamente, você cuidar dos seus filhos. Bom, vamos falar de prevenção, né? Pode ser até que já temos, né, falado alguma coisa assim, mas eu queria, mesmo caso não tenha como prevenir a ansiedade, porque as pessoas, cada uma se desenvolve de uma forma, tudo, mas tem a questão de como lidar com ela no dia a dia, né? Assim, de uma forma para realmente ficar tranquilo, não correr o risco de se tornar isso um transtorno mais tarde ou algo mais sério. Como que se faz isso? Então, o que a gente pode falar, né? Todos nós, como eu já disse, tem ansiedade, né? O que me difere, por exemplo, de uma outra pessoa com transtorno de ansiedade, né? Que eu sei controlar a minha ansiedade, por exemplo. Sim. Né? Então eu não entro em desespero, eu não fico imaginando que algo ruim vai acontecer, que eu vou bater o carro e não vou conseguir chegar aqui no programa da Águida, que eu vou chegar aqui e vai me dar pânico e não vou conseguir falar nada, que vai me dar brancos, tal dos brancos, né? E que eu não vou conseguir fazer nada, duvidar da minha capacidade, ter insegurança, né? Então isso tudo é um diferencial já muito grande. As pessoas, elas têm que aprender a desenvolver estratégias e ter habilidades para poder lidar com o estresse da vida, com as coisas diárias, com os desafios da vida, porque viver não é fácil, né? A gente já nasce sendo desafiado. Exatamente, né? Viver é muito difícil. Então a gente tem que cuidar desses aspectos e poder gerenciar para poder ter uma vida mais saudável e produtiva, né? Silvia, todo o tratamento ele está associado a medicamentos ou existem outras formas de se tratar a ansiedade sem que seja necessário aquele antidepressivo, ansiolítico? Como que é feito? Quais são as formas de tratar? Então, geralmente a primeira coisa que eu indicaria é procurar um psicólogo, né? Na abordagem que for, né, que a pessoa quiser. Eu trabalho com a psicanálise, né? Esse ano eu termino a minha formação, a última, né, em psicanálise, né, e vou ter o título, né, de psicanalista. Então, assim, a psicanálise ela trabalha com várias coisas, principalmente as questões o que a gente chamaria emocionais lá da infância, de várias situações, que é muito importante a gente ter o histórico familiar. Agora, tem outras abordagens, né, como a TCC, como a junguiana, tem várias questões. Agora, primeira coisa, o psicólogo. E outra, se isso não adiantar, é muito importante procurar um psiquiatra. O psiquiatra vai saber exatamente que tipo de medicação que é o ideal para dar para aquela criança, adolescente e até mesmo adulto, né? Outra coisa é a boa alimentação, um bom sono, um sono adequado de no mínimo 8 horas. Atividade física. Atividade física, muita bom. atividade e grupo de apoio, né? É muito importante, às vezes, você ter um grupo de apoio para se falar daquilo, né? Isso é muito importante também. Então, eu diria que um ambiente familiar favorável, né? Que os pais fiquem, né, em alerta para detectar quando a criança está muito assim exacerbado o comportamento, que tudo é para ontem,
que grita, que chora o tempo todo, alguma coisa está acontecendo. É um sinal de que algo está acontecendo. E que tem que procurar realmente ajuda, né? Então o médico, por exemplo, né, vai no médico, o médico vai fazer uma avaliação inicial, vai fazer perguntas, né, tanto para a criança, adolescente e para a família, o que está acontecendo. E já vai ver o aspecto que é, como que é esse ambiente, né? Se está facilitador para a ansiedade ou não, faz uma leitura e encaminha, e as indicações, exatamente. Maravilha. Bom, vamos de agradecimento aos parceiros, pode ser, produção? Vamos lá, quero agradecer ao Alex Santana, meu maquiador, cabeleireiro, lindíssimo, que inclusive está com o salão com a cara nova, mas o atendimento é o mesmo, maravilhoso, toda a alegria, é muito bom, gente. Então, Alex Santana e toda a equipe, muito obrigada, eu amei hoje, como sempre, eu amo, né? Eu sempre falo, eu entrego e confio, porque eu sei que feia de lá eu não saio. Eu posso chegar feia, mas não saio feia. Quero agradecer também a Manga Rosa Moda Feminina pelo look. Sueli, muito obrigada pela ajuda na escolha do look. Eu amei também, estou me sentindo muito bem. Isso é importante, né? A maquiagem, o look, o quanto a gente se sente bem, nossa, é maravilhoso. Também Jair Vilas Boas, muito obrigada, Jair Vilas Boas da Insta TV. Silésia e CMDTV Digital, o Cristiano Dias, lá do Vilarejo Serrano de... Gente, fala aí de onde que é. De Atibaia, então tem um projeto lindíssimo lá, então Cristiano Dias Araújo, onde eu tô com a cabeça. Muito obrigada também. Eu vou mostrar o look já, viu, Raoni? Só um minutinho. Bom, acho que eu já agradeci todos. Eu espero mais parceiros para poder ficar mais tempo aqui agradecendo, né, gente? Então, se você ainda não é nosso parceiro, ó, entre em contato no direct do Show Mulher e fique à vontade que a gente fala da sua marca, da sua empresa aqui. E vai ser um prazer tê-lo aqui com a gente toda terça-feira ao vivo. Bom, vamos de look? Vamos mostrar o look? Bom, gente, as mulheres aqui presentes podem falar. Vocês gostaram? Amamos. Obrigada, gente, obrigada. Amamos. A gente precisa, né, dessa validação, né? Com certeza. Muito obrigada, então, Manga Rosa. Ah, ficar em pé um pouquinho? Ah, minha voz da minha consciência, fala aí. Tá elegante. Tá elegante. Depois eu vou postar aí os fotinhos para vocês no nosso stories lá do Instagram e aí vocês vão poder ver todas as informações direitinho. Bom, Duda Santos... Franco, olha aí, gente, eu tô trocando tudo aqui, já fiquei biruta. Você é compositora. Bom, nós temos agora pouco tempo. Viu como passa rápido aqui? Boa. Vamos ter que pegar 2 horas aí, hein, diretor? Fala da sua música que você compõe, Sim. que aí a gente faz ela agora e depois a gente faz a última para encerrar. Eu tenho 3 músicas que são minhas, são gravadas. A Subconsciente, Traição é Traição e Lábios Feiticeiros. Nossa, traição é forte, hein? Traição é Traição foi um presente de um compositor amigo meu. E Lábios Feiticeiros e Subconsciente foi eu que escrevi as duas. Tratam de temas bem fortes, inclusive. Maravilhoso. Então mostra aí pra gente. Pode puxar uma então? Vou puxar minha primeira composição, a Subconsciente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, está em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, YouTube Music. Chega pra lá. Tá no Instagram também, Duda Franco Oficial. Vai lá, já dá uma olhadinha, segue. Vamos chamar? Tô mandando esse áudio só pra falar que a saudade bateu e não deu pra aguentar. A lembrança do beijo, abraço e sorriso tá martelando a mente, os meus sentidos. E eu sei que já é tarde pra falar de nós dois, que já passaram meses depois que você se foi. Coração não entende, subconsciente já sacou. Eu sempre te amei, mas você nunca me amou. Foi mais ou menos assim, ó. E eu sei que já é tarde pra falar de nós dois, que já passaram meses depois que você se foi. Coração não entende, subconsciente já sacou. Eu sempre te amei, mas você nunca me amou.
Olha, o tempo passou tão rápido. Parabéns pela composição. Que seja sucesso, viu? Você merece. Amém. Se dedica, Muito merece, bonito né? mesmo. Estamos acabando, encerrando mais um Show Mulher. Eu só gostaria de pedir para você, Silveonce, deixar só uma mensagem. A gente está com o tempo já quase estourado aqui. Para quem está nos assistindo, né, que de repente tem esse medo, você acha que é covarde porque não busca ajuda, mas para a pessoa realmente procurar essa ajuda certa, né, na hora certa. Eu diria que jamais deixe de você ouvir os sinais do seu corpo. Aquilo que você está sentindo tem grande importância na sua vida. Você não pode minimizar os problemas, mas você pode controlá-los, né? Você pode controlar essas questões, você pode controlar aquilo que você tem medo, você pode controlar a sua vida. Você é dono da sua vida. Então, assim que você tiver qualquer coisa que você não estiver se sentindo bem, procure ajuda. Isso é muito importante. Esse é o sinal e o que eu deixo para todos. É isso aí. Muito obrigada, viu, Silveonce? Eu que agradeço. É um prazer muito. mais uma vez tê-la aqui. Espero que a gente possa se ver mais vezes. Se Deus e conversar mais, porque o assunto com você parece que, o negócio rende. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, viu? E Duda Franco também, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Volte sempre. Tá? Agradeço Fique à demais pela vontade. oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo que é importante e cantando umas modas boas. É isso aí, pessoal de casa aí que de repente queira contratar Duda Franco, o telefone está na tela, pode entrar nas redes sociais dela, que já está tudo certo lá, né? E já vai conhecer também do trabalho, porque olha, ela Com tem certeza. trabalho nas redes, hein, gente? Vocês vão gostar, vão curtir muito, assim como eu curti bastante, até chegar hoje aqui. Eu tive que, conhecer o trabalho dessa menina. Fico feliz. Bom, e eu quero mandar um beijo muito especial para a Guida Silva, ela que está lá em Araçatuba, estava louca pelo programa. Ela, Guida, quando volta, quando volta? Falei, calma, estou de férias, eu mereço um tempo. E foi muito bom esse tempo, realmente. É um tempo que a gente precisa, às vezes, né, dar uma recuada para depois se reabastecer de fé, de coragem, porque somos brasileiros e o brasileiro ele não desiste nunca, né? Ele tem que perseverar sempre. Então, Guida Silva, meu beijo para você, todo carinho. Quero agradecer a minha equipe, Jair Vilas Boas, Silésia, o Matheus, o Raoni, o Carlos Alberto e você de casa, sempre aí com todo carinho. Muito obrigada e a gente volta a se encontrar na próxima terça, se assim Deus nos permitir, e com muito mais, com novidades, quem sabe. Não perca, acompanhe as nossas redes sociais também. Se você ainda não se inscreveu no YouTube ou ainda não está nos seguindo no Instagram, fique à vontade, é Show Mulher Águida Prado e eu vou ficar muito feliz de te ver por lá. A gente se vê então na próxima terça. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela vida das minhas convidadas aqui. Até, e vamos de música com Duda Franco no Show Mulher pra você. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho na solidão de casa, descansar. E o sentido da vida encontrar quem pode dizer onde a felicidade está. Puxa comigo, vai. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar. Tchau, tchau, gente!